instituindo diligência com devoção. A gente vai transferindo para Deus todo o processo. E não entende que o processo se dá em nós. A gente vai estar compartilhando sobre isso. Então nós estamos achando que devoção é tudo. Que se nós nos devotarmos a Deus, Ele fará por nós. Isso é uma mentalidade infantil. A igreja está vivendo hoje o drama de nós nos tornarmos crianças velhas. Então nós estamos envelhecendo na nossa infantilidade. Então nós estamos ficando velhos com carências de criança. Então uma coisa que era própria da nossa vida, a infantilidade é própria da infância, mas ela se torna imprópria na medida em que nós nos mantemos infantis. Amém, amados? Então a palavra de Deus nos exorta à maturidade. E a maturidade é um processo de diligência, de observação, de ponderar, de atentar para o caminho. Então a palavra de Deus diz que nós temos um caminho a percorrer. Quando Paulo está falando de vida cristã, ele está falando de uma caminhada, de uma trajetória. Isso é uma evolução do entendimento. Eu não posso, depois de muito tempo de cristão, continuar celebrando a mesma coisa, sentindo as mesmas coisas, sendo agradecido pelas mesmas coisas. Há uma trajetória, e às vezes a gente perde esse senso de trajetória na vida cristã, esse senso de amadurecimento, de evolução, de tornar homem adulto, de deixar das coisas próprias de menino. Então isso é um desafio, é o desafio do caminho, é o caminho mais excelente. Então quando a gente olha lá para o Salmo 23, por exemplo, a gente gosta de decantar o Salmo 23, cantar ele de várias formas. Mas o Salmo 23 é o salmo de uma caminhada. É o salmo de quem começa sendo cuidado e termina sendo instrumento de cuidados. Então o Salmo 23 é o salmo que começa como quem demanda cuidados e termina como quem cuida. Ele começa como quem é servido e termina como quem serve. Ele começa como quem é alimentado e termina como quem alimenta. Durante muito tempo eu meditava no Salmo 23, quando chegava naquela parte lá, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então aquilo tem várias fases na minha vida. No começo eu pensava aquilo assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu já pensava logo Deus me honrando na presença de todo mundo que torceu pelo meu fracasso. Igual aquela música vingativa que está aí. Tem uma música da vingança aí. Deus dê vida aos meus inimigos para que eles assistam de pé a minha vitória. Tem uma música que canta isso, que fala: você é o vencedor, você vai estar lá sendo honrado e os seus inimigos vão ver seu tal, um negócio assim meio mal resolvido aí, que a igreja está cantando, não é? Não é isso lá? Tem uma música que fala disso lá? Não tem? Não tem? Vocês sabem, tem. Já cantou lá na cozinha? Você estava lá, não é? Você estava lá aquele dia com raiva, você canta lá: Senhor, meus inimigos vão ver. E tem essa fase na vida da gente. Aí eu evoluí para uma fase, quando fala lá, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, eu evoluí para a fase assim da misericórdia. Falar: Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, e não está errado pensar que nessa mesa aqueles que pensavam no meu fracasso vão ver a honra de Deus na minha vida. Está errado, mas é pequeno ainda. Aí a gente evolui, fala: não, essa mesa é que mesmo eles vendo lá que Deus está, eu vou servir, vou partir o pão com eles, uma mesa de reconciliação, até que você evolui. Aí você evolui. Entende que na verdade, quando ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, é porque eu sou o jantar. Unge minha cabeça com óleo. Não está bom eu estar assado ali na frente dos inimigos, servido em bandeja,
Deus ainda vem e manda um azeite em cima. Sim ou não? Não foi isso na vida de Jesus? Ele está ali e há aquele momento em que ele triunfa sobre os adversários, mas há um momento em que ele serve os seus inimigos, até que ele traz a revelação máxima e diz assim: eu estou servindo é o meu corpo, eu sou a janta. Que é a coisa mais gloriosa na vida de uma ovelha do que virar cordeiro? Ele ter sido alimentado a vida toda para depois ser o alimento. É quando finalmente o cordeiro dá a vida para ser alimento que ele atinge o seu propósito. Qual foi o propósito de Deus te engordar a vida inteira, mano? Qual foi o propósito de Deus te alimentar bem a vida toda, senão depois você ser comido? Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Então isso é uma trajetória. É a história de quem evoluiu, glória a Deus. Amém? Então nós temos que pensar essa trajetória, uma fé que a gente aplica a essa fé uma diligência, uma percepção. Nós estamos entendendo de forma consciente o caminho para o qual Deus está nos levando. Nós ouvimos alguns testemunhos aqui. E eu queria aproveitar esse testemunho, irmã, para chamar a nossa atenção para algumas coisas aqui. São importantes. Às vezes, quando Deus permite que a igreja entre num lugar de tribulação, o nosso primeiro pensamento é que nós vamos aplicar toda a nossa fé para tirar a igreja lá de dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós somos tentados às vezes a pensar que a primeira coisa que Deus quer é tirar o Alcide de lá. Olha, mas ele é um filho de Deus. Ele é luz. Ele não está sendo punido. E eu aprendi uma coisa na minha vida que tem mexido muito comigo. Em função de muita coisa que a gente experimenta, se às vezes a vida toda você tentou fazer a coisa certa, não foi lá? Não é? E o nosso certo nos engana. Às vezes a gente acha, deixa Deus ministrar o seu coração, às vezes a gente acha que Deus está aqui para contemplar o nosso certo. Não, Deus está trabalhando para frustrar o nosso certo. Deus quer trabalhar o nosso desapontamento. Você está entendendo isso? Deus está trabalhando para nos desapontar. Porque muitas das expectativas que nós geramos em cima da nossa presunção. Nós projetamos para Deus o nosso desejo. Essa presunção é vaidosa. Se Deus nos contemplar, nós vamos ficar mais vaidosos. Se Deus contemplar a satisfação da nossa expectativa, a gente vai ficar presunçoso. A gente vai achar que o nosso certo interfere na vontade dele. Então Deus enviou Cristo ao mundo não para ser contemplado, mas para ser traído. O Espírito Santo é para ensinar a igreja não a como ser honrada. O Espírito Santo é para ensinar a igreja a como ser traída. Glória a Deus. Amém. Amém. O Espírito Santo é para nos preparar para a traição, amados, e não para contemplação das nossas expectativas. Ninguém precisa do Espírito Santo para permanecer contente quando ele é contemplado nas suas expectativas. Glória a Deus, amado. Então a fé não é para ser honrada, amado. A fé é para ser traído. Glória a Deus. A gente precisa de fé, não é para ser honrado. A gente precisa de fé para ser traído e continuar firme. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Amém. Amém. E a gente vai sofrendo isso em família, não é? Nas relações, não é isso mesmo, isso? Hã? Por quê? Porque se Deus não nos traísse, a gente nunca ia lá onde é que Ele quer que a gente vai, irmão. Você está entendendo? A gente ia ficar aqui no bem bom, louvando, né? Num jejum aí e tal, e Deus fazendo a obra, entendeu, irmão? Mas Ele vem e nos desaponta, Ele quebra a nossa caixa, Ele trai nossa expectativa. E é a única forma da gente ir lá onde a gente não iria. Recentemente um casal
muito amigo da gente lá, muito querido, orou muito, a mulher tinha dificuldade para engravidar, finalmente engravidou. Quando ela estava grávida lá, começaram a fazer exame, faz exame, aí identificaram que o bebê dela tinha uma má formação, grave. Aí, esse bebê foi identificado com essa má formação grave, e quando finalmente identificaram que esse bebê já tinha uma má formação grave, ele já tinha até nome, né? Porque vai fazendo os ultrassons, achava que era menino, veio aquele negócio todo, puseram o nome lá de Davizinho, de repente, descobre que o Davi tinha uma má formação grave. Faz exame para casa, se era congênito, se não era, enfim. Aí falaram para a mãe que era melhor ela abortar, porque aquele menino não ia ter chance de viver. Aí aborta, não aborta, reunião de oração, jejum, clamor, tal, aquele negócio, tá. Aí um médico, um dos maiores especialistas na área, levaram ela lá para São Paulo e rodaram esse Brasil aí. Chegou lá, o médico falou: não, minha filha, você está certa, você não deve abortar não, você é mãe, quis ser mãe a vida toda, não precisa abortar não, completa a sua gravidez e fica tranquila, não preocupa, vai lá, termina a sua gravidez, porque esse menino seu não é compatível com a vida, então você não se matar ele não, a hora que ele nascer ele vai morrer, ele vai nascer morto, então você não tem que ficar com a culpa de ter matado, você completa a sua gravidez porque ele não vive. Esse foi o diagnóstico que ele deu para a menina para ficar consolada. Aí foi aquele negócio, finalmente Deus deu uma palavra lá no meio do processo da gravidez, que aquele bebê tinha uma missão. Eu lembro o dia que eu fui visitar o casal e Deus liberou essa palavra na vida deles, que o Davi tinha uma missão de conduzir as pessoas em torno dele a lugares aonde elas não iriam se não fosse a vida dele, que ele tinha uma vocação missionária de reunir os irreconciliáveis. E de fato foi o que aconteceu. As duas famílias não tinham compromisso com Deus por causa do problema do Davi, era reunião de oração, era clamor, era busca. Todo mundo ficou crente lá, ficou bom o negócio. E o Davi, antes de nascer, já era missionário, tinha culto, cabelo, reunião de oração, aquele movimento todo. Era um dos melhores missionários que a gente tinha na congregação. E aí, isso antes de nascer. Quando Davi nasceu, que os médicos olharam e descobriram o que era a má formação dele. Não tinha nada daquilo que eles estavam prevendo. O Davi tinha uma formação que é chamada estrofia de cloaca, ou seja, o Davi nasceu igual um repolho, com as vísceras e o abdômen dele todo aberto. Então toda a parte abdominal dele nasce por lá de fora, a bacia nasce aberta e ele não é uma massa, ele tem uma massa no lugar de você não ver intestino, rim, essas coisas, aquilo é uma massa disforme virada para fora. Foi assim que ele nasceu. E ele nasceu sem uma perninha, uma perna dele foi formada só até a coxa, o pezinho separado, uma coisa assim bem ruim de ver, mas era o Davi, estava vivo. Quando ele nasceu, os médicos finalmente entenderam o que era, viraram o pai dele lá em oração, gratos a Deus, porque o Davi nasceu, e agora ia começar um processo para ver se dava para recuperar ele ou não. Aí no segundo dia que ele está nascido lá, o pai é desorientado, precisando registrar o menino para poder incluir ele no plano de saúde, porque aquilo estava lá uma fortuna. Foi o tratamento do Davi, mas o plano cobria tudo, mas agora precisava pôr o menino no plano para poder continuar o tratamento. O médico virou para o pai, chamou ele em particular e falou assim: olha, falar uma coisa, você chamou seu neném de Davi, mas é o seguinte, a gente não acha os órgãos genitais dele não. Então não vai dar para ser Davi. Se arruma outro nome aí, porque nós vamos operar ele sábado e vamos fazer dele uma menina. Falaram para o pai do menino. Então sábado ele vai entrar na sala de cirurgia e vai sair de lá menina. Nós vamos simular uma vagina nele lá e vai ser menina, porque não dá para falar que ele é homem. Aí você pensa o desespero desse pai, todo mundo já chamava o missionário de Davi. Aí pega de oração, foi aquele negócio e tal, e eles falaram: ó, nós vamos entrar com ele na sala de cirurgia às 9, e a previsão é que ele fique até às 6 horas da tarde. E já vou te avisar também que seu filho não tem um rim, nós só achamos um, então ele só tem um rim, então a chance dele lá é mínima, mas você
pegou com Deus aí até agora, enfim. O Davi entrou na sala de cirurgia no sábado, às 9 horas da manhã, meio-dia ele saiu. O pai até achou que tinha dado alguma coisa errada. Quando o menino saiu ao meio-dia, o médico chegou para o pai e falou assim: rapaz, vocês acreditam em Deus mesmo? Porque você não há de ver que nós achamos o pênis do Davi, só que ele estava aberto, separado, em 2 metades, nós juntamos tudo, ele está perfeitinho, está fazendo xixi por dreno. E o outro rim dele estava lá, só que estava escondido. Nós pusemos no lugar agora, ele tem os 2 rins e vai funcionar. E vai o Davi. O Davi foi para a UTI 14 vezes, fez 17 cirurgias. Quem achava que o Davi não durava um mês, ele fez o primeiro ano de aniversário, 1 aninho de aniversário. Um dia eu estava na UTI visitando o Davi. Quando eu cheguei na UTI, os médicos falaram que ele era o caso mais grave da UTI, que é quem tinha menor chance. Pra você ter uma ideia, um dia o Davi foi para dentro da UTI com septicemia, ele foi com infecção generalizada. Esses dias falaram que agora ele não escapava mesmo, que não tinha chance. Todo mundo falava que o Davi não escapava e ele insistia em viver. Está entendendo isso, mano? A médica dele foi parar na UTI com infecção generalizada. Pegou a mesma bactéria que ele, quase morreu a médica. A coisa lá era tensa. Um dia eu fui visitar o Davi, numa das tantas vezes que ele foi para a UTI. E quando eu entrei na UTI, ele era a última cama. E os médicos falaram: ó, ele é o que tem menos chance de sair. E na hora que eu entrei, os pais estavam lá, eu passei por muita gente ruim. Jovens, de 10 anos, 8 anos, eu vi uma situação muito dramática. E quando eu cheguei lá na UTI para orar com o Davi, Deus me trouxe uma palavra. E a palavra que Deus me trouxe foi: vocês estão pecando contra o Davi. Vocês estão pecando contra ele. Porque ele traz vocês para cá, para encontrar com os irmãos deles e abençoar os irmãos dele, vocês tiram daqui. Vocês têm pressa em tirar ele de um lugar para onde eu o trouxe, para que vocês iluminem esse lugar. Por que vocês não abençoam os irmãos do Davi antes de tirar ele daqui? E eu falei isso com os pais. Eu falei assim: quanto tempo vocês gastam aqui orando pelos outros internos da UTI? Eu falei: não, nem tem tempo não. Quando o Davi vem para cá, a situação é tão grave que a gente só foca nele, a igreja só ora por ele. Eu falei: está errado. O Davi tem uma família aqui. Os irmãos dele estão aqui. E se não fosse ele trazer a gente para cá, a gente não vinha aqui buscar a família dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. A gente pede para ser usado, depois não quer ser usado. A gente pede para ser usado, depois se ressente de ser usado. Então, quando a gente passa por uma situação como essa, começa a ter uns negócios que a gente nunca teve, é para conhecer a parte da nossa família que tem essas coisas, e que se não fosse isso, a gente nunca ia se identificar com eles. Os filhos da gente começam a ter um tipo de problema e a gente acha que parece que a mão de Deus fugiu da gente. Não, mano. É porque é simples. Não seria justo mandar um missionário para a África imune à malária. Isso não seria justo com os africanos. Não seria justo Deus mandar a família dele para cá e a gente ser imune ao que o povo desse mundo sofre, sente e passa. E às vezes a gente não quer passar o que o povo daqui está passando. Porque a gente só quer ter fé para ficar livre disso. E não ter fé para entrar nisso. A fé, amado, não é para que eu me livre do inferno. A fé é para que eu consiga entrar no inferno e tirar de lá minha família que está no inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nem porque ela está tentando sair do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja quer entrar no inferno. Glória a Deus.
E foi esse negócio lá, e a gente começou a ter uma consciência do que estava acontecendo lá dentro daquela UTI. E a família começou a gastar tempo com os outros pacientes. E muitos outros morreram lá dentro, família lá desesperada, e o Davi saiu, cumpriu a missão dele lá, saiu. Fizemos o aniversário de 1 ano do Davi. Alegria, a mãe dele já estava pensando em arrumar uma prótese, pensando como é que ele ia namorar de prótese. Foi uma festa. 1 ano e pouco, Davi já bom, ninguém mais falava que o Davi morria. Todo mundo falava que o Davi morria. O Davi era do ponto. Ele era do ponto. A gente falava, agora esse menino não escapa. Ele, pá. 1 ano e pouco, o Davi vai lá para o Sara Kubitschek para fazer procedimento fisioterápico. O menino estava bom agora, operado, beleza. Lá no Sara Kubitschek, maior especialização do Brasil, o pessoal falou assim, ó, o Davi já fez muita cirurgia, agora nós vamos fazer uma pequena intervenção nele, corretiva. Nada grave. E eu já tinha tomado tudo quanto é tipo de anestesia, nunca tinha tido problema nenhum. Dessa vez agora a intervenção é tão simples que ele vai fazer anestesia de cheirinho. É a única que ele não tinha feito. Intervenção corretiva. Todo mundo celebrando, falando, agora o Davi não morre mais, mas ele era do ponto. Resultado, meteram o cheirinho nele, ele teve uma reação alérgica, deu nele lá uma febre satânica. O menino ficou lá 4 dias com 40 graus, cozinhou. Morreu. Morreu. 1 ano e meio. Morreu de uma coisa que não tinha nada a ver com o problema dele. Você está entendendo isso? Cumpriu a missão dele. Agora nós é que tem que viver com essa responsabilidade. Quem está entendendo? Está me entendendo isso? Então, se a nossa fé não evoluir para os afetos, se a nossa fé não for transformada em afeição, nós vamos ficar imaturo, nós vamos ficar criança, que está querendo sempre ser cuidado, mas que não cuida de ninguém, que não entende o seu propósito na terra. Nós não estamos aqui para sermos o quê? Servidos. Jesus diz assim, o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem, mano? Quem que é o Filho do Homem? Não, mas não é Jesus, não. Fala assim, nós. Quem é Cristo, amado? Quem é Cristo? Não é Jesus. Nós somos Cristo no mundo. Jesus foi o primeiro Cristo para gerar uma multidão de Cristo. Cristo do mundo hoje, amado, somos nós, a igreja. A igreja é o Cristo do mundo. Nós não podemos continuar transferindo essa tarefa para Jesus. É Cristo em nós. Glória a Deus, amado. Nós temos a mente de Cristo. E é Cristo formado em nós a esperança de que haja glória no mundo. Ele foi um unigênito que se tornou primeiro de muitos irmãos. A coisa agora é conosco, não é com Jesus. A gente ora para ter o mesmo Espírito que estava em Jesus. Jesus diz, eu não vou estar com vocês. Quem vai estar com vocês é o meu Espírito. E eu não vou estar ao lado de vocês. O meu Espírito fará com que vocês sejam o que eu sou, porque eu estarei em vocês. De modo que não há acidente na nossa vida. Como eu não posso entender que havia acidente na vida de Jesus. Nada na vida de Jesus era acidental. A minha vida tinha acidentes enquanto eu não tinha revelação. Enquanto eu não sabia que eu era um filho de Deus, eu podia imaginar que haviam coisas acidentais. Mas agora que eu sou um filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, eu quero revelação para cada circunstância da minha vida. Eu não quero ser tomado de perplexidade. É o que Paulo diz, em tudo nós somos perplexos, mas nós não somos mais desanimados. A perplexidade não se transforma mais na minha vida em confusão.
Não há nenhuma confusão na vida de um filho de Deus. As surpresas não podem te deixar perplexo a ponto de você ficar confuso de que alguma coisa deu errado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então agora quem é filho de Deus é guiado pelo quê? Pelo Espírito de Deus. E Deus leva o seu povo, a sua família, onde Ele quer levar. Há lugares aonde Deus me levou que se não fosse a desgraça que se abateu, eu não teria ido lá. E num primeiro momento eu estava me sentindo traído, até que eu entendi que era exatamente lá que Deus queria que eu estivesse. E se não fosse o fato de Deus estar me traindo naquilo que eram minhas expectativas, eu jamais teria ido lá. E espontaneamente eu não iria. Espontaneamente você não teria ido onde você foi. E não teria se tornado a pessoa que você se tornou, consolando aqueles que agora estão lá. Não teria essa autoridade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. Então nós temos que entender a trajetória, o caminho, o percurso. A vida cristã é uma condução do Espírito para que você se torne uma pessoa madura, para que você esteja contente em toda e qualquer situação, para que você não se torne perplexo. Nós temos que ajudar o nosso missionário Alci, antes de tirar ele do campo missionário. Glória a Deus, irmã. Aleluia. Amém, irmã? Antes de ter o Alci de volta, nós precisamos ter certeza que ele cumpriu a sua missão. Quem está entendendo isso aqui? Outro dia eu estava saindo de viagem, a igreja me reuniu, assim, vamos orar. Paulo não vai estar saindo de viagem muito ainda de casa. Ele vai estar saindo de viagem, vamos orar para Deus dar o livramento. Aí eu falei, irmão, será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que Deus vai dar o livramento? Será que vai ser hoje que Deus vai chegar para mim e falar assim, meu filho, acabou, você não tem que trabalhar mais, volta para casa? Glória a Deus, irmão. Amém. Aleluia, irmão. Deus ainda não te deu o livramento. Deus ainda não deu o livramento para você. Isso significa que ele ainda vai ter que trabalhar mais um pouco. Onde é que ele espera, tá bom? Glória a Deus. Não peça para Deus dar o livramento para o menino, a não ser que você tenha certeza que Deus quer levar ele para casa. Glória a Deus, não é? Porque o livramento na vida do crente, o que é, mano? O que é o livramento na vida do cristão? É a morte, rapaz. É voltar para casa, é a chamada, estou livre, irmão, tchau. Hashtag fui. Amém, irmão? Hashtag partiu, glória a Deus. É interessante você falar isso, porque você ficava na corda e dorme, né? Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, amor, peraí, nós vamos ter uma conversa séria aqui. Presta atenção. Você está nessa UTI, ainda não pegou uma infecção. Você está bem. Se você está aí querendo dormir, porque você quer partir, você está escolhendo algo que Deus não está querendo. Então, por favor, amor, acorda, porque Deus pode estar querendo você aqui para trabalhar. E depois disso, ele não ficou assim, sabe? Ele tem o som dele, mas ele está acordado. Glória a Deus. Mas nós precisamos entender isso. Quem quer o livramento aqui hoje? Quem vai orar para Deus dar o livramento aqui hoje? Aleluia. Quem está pedindo o livramento aí hoje? Então, amado, se Deus ainda não te deu o livramento, nós estamos aqui para quê? Ah, mano, nós estamos aqui para quê, meu irmão? Para trabalhar, mano. E aonde um filho de Deus vai, ele vai em missão. Glória a Deus, amado. Não há acidente de percurso. É isso que Paulo finalmente entendeu. Ele começou a achar que a vida dele estava errada.
Ele começou a achar que Deus tinha que livrá-lo de uma certa forma, até que ele entendeu que ele estava projetando para Deus sua crença, sua expectativa. E aí Deus finalmente manifestou a Paulo toda a sua graça, e a fé vem pela graça. Paulo está dando um testemunho de evolução de fé. Paulo tinha uma fé de salvação, mas ele ainda não tinha uma fé plena de serviço. Quando a graça se revelou na sua plenitude, Paulo finalmente amadureceu e disse: agora minha fé é para sofrer e não para ser contemplada, minha fé é para cumprir um propósito. Por isso agora, quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa na minha força, mas na minha fraqueza. Abra a Bíblia aí, lá em 2 Coríntios, e Paulo falando sobre isso, sobre esse testemunho de fé evoluída, falando sobre fé, a maneira como nós temos que evoluir na nossa fé. A gente estava compartilhando sobre isso ontem, e você veja que esse é o risco da igreja. Quando Apocalipse fala da igreja dos últimos dias, a palavra de revelação para a igreja dos últimos dias abre com a igreja de Éfeso. Éfeso é essa igreja que representa a igreja na sua história, no seu contexto universal, secular. A igreja nos seus enfrentamentos mais cosmopolitas. E a exortação para essa igreja cosmopolita, universal, abrangente, a igreja que rompe os portões das tradições religiosas, porque Éfeso é a primeira igreja depois do contexto hebraico. É a igreja na Ásia, a igreja missionária, a igreja que falou com todas as nações. E qual é a exortação de Deus para essa igreja? Conheço o teu sacrifício, conheço o teu serviço, conheço os teus louvores, conheço o teu zelo, conheço a tua liturgia, conheço os teus métodos, conheço o seu esforço, mas você foi se distanciando daquilo que é a essência da sua vocação, que é o amor. Então é possível, amados, que no exercício da nossa fé a gente não evolua para a consciência do amor, e a gente se concentre nessa coisa da crença, de usar a fé para ser contemplado e não para contemplar. A gente começar a usar a fé em nosso próprio benefício, para manter as coisas que nós já vimos e já fizemos. A fé só é genuína quando ela nos leva, quando ela nos conduz, quando ela nos estimula aquilo que ainda não foi visto. A fé passa a ser crença na medida em que eu abdico da relação, daquilo que é o desafio, o sacrifício relacional, e começa a trazer tudo para conveniência individual. Essa fé que trabalha para mim deixou de ser fé. Essa fé que mantém as coisas que eu gosto deixou de ser fé. Essa fé que se aplica ao que eu já vi deixou de ser fé. Porque a fé é para me levar àquilo que eu ainda não vi, a ter as experiências que eu ainda não tive, a percorrer os caminhos que eu ainda não percorri, a sair dos meus limites, a romper com o universo das minhas experiências. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Amém? Então Deus fala isso para a igreja lá. Jesus fala: escuta, vocês saíram da essência do amor. Vocês não estão mais perseguindo uma relação que os desafia, que os amplia, que os dilata. Vocês não querem mais uma relação que arrebenta seus limites. Vocês não querem mais uma relação que traz suas expectativas. Vocês querem agora uma relação que os contempla, que os mantém. Isso não é mais fé. Porque quando eu estou usando a minha fé para manter as coisas que eu já vi e gosto, isso não é fé. Porque a fé não é porque eu já vi. A fé é porque eu ainda não vi. Glória a Deus, amor. A fé é para um lugar que eu ainda não fui. E a gente está usando a fé para manter a igreja que eu gosto. A gente está usando a fé para ter o ambiente que eu quero. A gente está usando a fé para ter a liturgia que me agrada. Coisa de criança velha. O que a gente chama de um culto abençoado, amado? Um culto que te agradou?
Exatamente, já estamos voando. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? A gente ora, eu sou mais que vencedor. O que é ser um vencedor? Eu fico pensando nos atletas de Cristo. 2 times, 5 crentes para cada lado. Os caras tudo no jejum, na oração, no clamor, na campanha. 5 para cada lado. Entra eles em campo. O que é ser vencedor? Se Deus for contemplar a expectativa de todo mundo ali, esse jogo vai acabar em empate. Pode dar prorrogação, pode ir para os pênaltis, não acaba. Não acaba nunca. É isso que é ser vencedor, amado? Meter de 4-0? Não, amado, ser vencedor é entrar em campo e dar um testemunho de dignidade, sofrer pancada e não devolver, amado. É o juiz roubar e você não xingar. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, meu irmão. É sofrer gol de mão e não querer fazer gol de mão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, explica. Ser vencedor seria o país sair vitorioso daquela desgraceira toda. E não simplesmente desapontado. Quando Paulo usa a expressão em tudo somos mais do que vencedores, ele só fala de situações difíceis. Ele só fala de situações que podiam ter acabado com a minha fé. Ele fala de perseguição, de morte, de traição, de infortúnio. E ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós invertemos as coisas. Eu vou aproveitar uma parte aqui antes da gente ler o texto. Que a gente ainda está na reflexão. Eu falei que a gente ia meditar sobre isso. Você sabe por que foi inventado o sinal da cruz? A gente na preocupação de não ser romano, a gente acabou se tornando anticatólico, né? Então tinha algumas coisas de uma igreja que era católica que a gente não precisava ter abandonado. A gente podia simplesmente ter resgatado, redimido. O sinal da cruz é uma delas. Quando o cara chega lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda, né? A vontade de Deus na mente, o coração de Cristo, né? E a transversalidade de comunhão do Espírito Santo é uma coisa linda, coisa maravilhosa, uma vida devotada a um compromisso permanente com a vontade e o propósito de Deus. E sabe por que era o sinal da cruz? Era para proteger os outros da gente, você está entendendo? Então o cara fazia o sinal da cruz para dizer que ele estava crucificado, que aquilo que ele ia fazer agora tinha que passar pela cruz. Então quando um povo viu o sacerdote fazendo o sinal da cruz, o povo ficava tranquilo, para ver esse cara não vai pregar nada que não passe pela cruz de Cristo. Então ele não vai falar dele mesmo, ele não vai trabalhar em favor da própria vontade, porque ele está crucificado. Quem entendeu o que eu estou falando? Então imagine um jogador cristão entrando em campo para jogar, todo mundo lá esperando, substituição, o time dele tomando uma lavada, jogo desleal, juiz comprado, o cara vai entrar em campo, todo mundo olhando para ele e fazer o sinal da cruz. Todo mundo ficava tranquilo, fala, pô, esse cara aí vai entrar agora, não vai dar pancada, não vai fazer nada desleal, não vai mentir, não vai fazer gol de mão. Esse jogo agora vai ficar lindo, porque entrou um cara aí agora que está o quê? Crucificado. Agora não. Você sabe por que os caras fazem sinal da cruz hoje? Para se proteger dos outros. Fala, Deus de misericórdia. O cara se benze. Mas não, amado. O sinal da cruz era para dizer assim, eu sou uma benção. Você não precisa ter medo de mim. Eu estou disposto a morrer para salvar você. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Então o sinal da cruz não era para matar os outros, amado, era para matar a gente, amém, meu irmão? Isso era tão forte que alguns cristãos colocavam a cruz no dinheiro. Os caras pegavam uma nota, faziam uma cruz no dinheiro. Sabe por que ele fazia uma cruz no dinheiro? Para cada vez que ele pegasse um dinheiro com o sinal da cruz, ele ter certeza que aquele dinheiro não ia comprar nada de cunho ou de interesse particular, porque era um dinheiro crucificado. Você já imaginou isso, amado? O cara colocar a cruz num cheque? Agora o cheque usado é para mentir. Falei, irmão, não usa porque não está em como pagar agora.
Antigamente era um cheque com cruz, quer dizer, pode ir lá que está lá o dinheiro. É interessante, porque o cruzado de hoje são duas linhas paralelas, né? Não tem cruz, não encontra. É um paralelismo. Deus condena o paralelismo, todo mundo olhando para Deus e ninguém olhando um para o outro. Não tem cruzamento, não tem intersecção. Os interesses não se cruzam, andam de forma paralela. Quem está entendendo isso aqui? Abra sua Bíblia então lá em 2 Coríntios. No capítulo 4. E diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então veja o que Paulo está falando. Ele está falando de não desfalecer. E quando ele está falando de não desfalecer, ele está falando de caminhada, de trajetória. Deus está chamando você para uma trajetória. Nós temos que parar com essa ideia, amados, de que o Evangelho é para trazer Deus até onde nós estamos. Essa ideia revivida de que a atividade cristã é para fazer Deus pousar em cima de nós. Isso está fazendo de Deus alguém imóvel, inerte. Um Deus que não faz outra coisa na vida a não ser atender culto. Deus está ocupado com os nossos cultos. Essa obrigação de ser onipresente em todo lugar onde a igreja está reunida. Deus não é onipresente em todo lugar onde a igreja está reunida. Deus é onipresente em todo lugar para onde Ele quer levar a igreja. A onipresença de Deus está em movimentar a igreja e não em ser paralisado por ela. Amém. Nós estamos retendo Deus nas nossas reuniões. Durante 2 horas Ele tem que ficar ocupado com a gente. E a gente não se reúne mais para buscar vontade. A gente se reúne para falar das nossas vontades. Então Paulo está dizendo, por isso, irmãos, uma vez que nós já recebemos, nós temos esse mistério de uma misericórdia revelada, nós não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que nós, como cristãos, poderíamos nos recomendar a consciência de qualquer ser humano. Qualquer ser humano na face da terra pode ter a nossa vida por referência. Qualquer ser humano podia olhar para a nossa vida e ter a nossa vida como inspiração. E dizer, finalmente eu vi Deus, porque eu vi o Filho dele. Aleluia. Você poderia levar alguém para morar na sua casa 1 ano, e ele ia ver as suas coisas certas, as suas coisas erradas, mas ele ia conhecer Deus com você. Glória a Deus. E nós não teríamos que ocultar coisa alguma dele, porque ele não ia conhecer nosso comportamento aceitável, ele ia conhecer nosso compromisso com a verdade, ele ia conhecer nossas celebrações, e ele ia conhecer o nosso desespero toda vez que nós pecamos. Ele ia partilhar nossas conquistas, mas ele ia partilhar principalmente nossas crises, nosso sofrimento em favor da verdade. Glória a Deus, amado. O mundo poderia mudar para dentro da casa dos crentes, irmão? Nós poderíamos nos tornar hospitaleiros e hospedeiros da humanidade. Nós podíamos chamar o mundo de hoje para morar na casa dos crentes. Ver como é que nós enfrentamos nossas crises domésticas. Assistir como é que nós resolvemos nossos problemas mais íntimos. Testemunhar nossas lutas e enfrentamentos. A consciência da humanidade estaria salvo em conviver com os cristãos. Esse é o caminho. Deus quer nos tornar homens, mulheres, mas homens e mulheres completos, não gente mal resolvida, que vai deixar esse mundo como criança, tendo que
ser cuidado o tempo todo. E aí Paulo continua. Ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós nos pregamos a nós mesmos, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós somos servos das pessoas, por amor de quem? De Cristo. Nós não estamos aqui para servir Deus, nós estamos aqui para servir gente. Nós não estamos aqui para emprestar nosso serviço a Deus para que Ele nos recompense. Nós estamos aqui para servir pessoas sem recompensa, porque a recompensa nós já tivemos. Nós somos o único povo na face da terra que recebe antes de trabalhar. E por isso nós não trabalhamos pelo salário. Glória a Deus, irmão. Nós recebemos adiantado, está depositado em conta. E aí ele diz: porque Deus que disse que das trevas resplandeceria a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Em alguma coisa? Não, mas em tudo. A fé não é para que você seja poupado de tribulação. A fé é para que você possa passar por tribulação e não se corromper. Então nós somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Então o cristão, amado, verdadeiro é aquele que usa a fé para gerar vida nos outros, e não para gerar vida nele mesmo. A fé não é para que eu viva, a fé é para que eu morra. A fé não é para que eu receba, é para que eu oferte. Ninguém precisa de fé para receber. A gente precisa de fé mesmo é para dar. Ninguém precisa de fé para viver. A gente precisa de fé para morrer. Glória a Deus, meu irmão. Então a fé não é para que você receba, a fé é para que você oferte, para que você sacrifique. A maturidade não está em que eu recebi tudo que eu quero. Uma vida bem sucedida, um cristão bem sucedido no seu ministério, não é um cara que recebeu tudo o que queria dessa vida. A vida bem sucedida é uma pessoa que conseguiu repartir tudo aquilo que ele recebeu, e deixou de ser dono de qualquer coisa, porque viveu pela fé. A fé fez dele um justo, alguém que faz justiça, alguém que compartilha com os outros os direitos que ela não tem. Isso é maturidade. Então Paulo está dizendo o quê? Em nós opera a morte, em vocês a vida, e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos e também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante ações de graça para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo qual é o espírito da fé. Cri, por isso falei. Onde é que Paulo está buscando inspiração? Quando você lê lá 2 Coríntios 4, Paulo está meditando num texto da Bíblia, e o texto da Bíblia que está servindo de inspiração para Paulo, para ele escrever o que está aqui em 2 Coríntios 4, é o Salmo 116. Paulo está meditando esse texto quando ele está escrevendo isso, não tem dúvida alguma, porque ele usa uma expressão literal do que está lá no Salmo 116. E o Salmo 116 diz o quê? Diz assim, você veja como é a semelhança. O Salmo 116 diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza,
Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O salmista está entendendo que a oração dele não é para que Deus o livre dos seus apertos, não é para que Deus o livre das suas tribulações e conflitos, é para que Deus livre a sua alma. Jesus não é salvador de corpos, Jesus não é salvador de carne, Jesus é redentor de alma. Aleluia. Santidade não é ter uma carne preservada e suprida. Santidade não é a moeda de troca para que Deus realize a minha vontade. Santidade é ter uma alma pura, apesar das circunstâncias. Santidade quer dizer: eu não vou tratar alguém melhor porque ele me tratou bem, e nem vou tratar alguém pior porque ele me tratou mal, porque eu sou santo. Eu não trato as pessoas melhores porque elas me fizeram bem, nem trato elas piores porque elas me fizeram mal. Eu não me corrompo, a minha alma está salva. A minha alma está salva do benefício, está salva do infortúnio. A minha alma agora depende da graça, a minha fé está sustentada na graça, então a minha atitude é santa. Porque a minha alma está salva, e quando a minha alma está salva, eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu sou santo no benefício e sou santo no prejuízo. Eu sou santo na saúde e sou santo na doença. Glória a Deus. Eu sou santo quando as pessoas fazem o que eu gosto, e sou santo quando as pessoas não fazem o que eu gosto. Então, quando as pessoas fazem o que eu gosto, eu não melhoro. Eu continuo santo, glória a Deus. E quando elas não fazem o que eu gosto, eu não pioro. Eu continuo o que, amado? Santo, glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. E quem permite isso? Essa fé. E aí o salmista está dizendo: no meio dessa situação toda, eu pedi para Deus salvar o quê? Minha alma. E aí ele diz o quê? Ele diz: o Senhor salva minha alma, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia, o Senhor Deus guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ele não está falando que Deus resolveu os problemas dele. Ele está dizendo que a alma dele voltou para o lugar de onde ela nunca tinha entrado, devia ter saído. Quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus, meu irmão. Nós estamos vivendo uma alma volúvel, e a alma volúvel é a alma de uma criança. A criança é corrupta porque a alma dela é suscetível. Ela não tem maturidade. É a alma do crente. E aí ele diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estou aflito. Então a fé é para quê, amados? A fé é para você celebrar conquistas? Não. A fé é para você conseguir falar: eu estou aflito, mas não estou desanimado. Glória a Deus. Amém. Eu estou aflito, mas não estou o quê? Abatido. Eu estou aflito, mas não estou o quê? Destruído. Glória a Deus, meu irmão. É isso que Paulo está meditando. Ele diz: em tudo nós somos o quê? Atribulados, mas a fé me permite dizer o quê? Eu estou atribulado, mas não estou destruído, confundido, desanimado. Eu estou perseguido, estou perplexo, estou surpreso. Eu não imaginava que ia acontecer uma coisa dessa nessa altura da minha vida. Mas a fé me permite dizer que eu estou aflito. Então nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho único de Deus, unigênito, gerado pelo poder do Espírito Santo, Ele mostrou para nós que mesmo Ele tendo condições ideais, perfeitas, sublimes, mesmo Ele não tendo andado em pecado, Ele nunca fez nada errado. Jesus nunca fez nada errado. Isso não poupou Jesus da angústia. Jesus diz: a minha alma está perturbada, angustiada.
gente não está tendo fé para dizer isso, amado. Nós estamos vivendo uma negação. Nós estamos vivendo uma crença de que seremos poupados desses enfrentamentos. E de que quanto mais crente eu for, mais a faca esquenta e mais a manteiga derrete. Porque tudo nós estamos querendo é cortar manteiga com faca quente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E o que o salmista diz? Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estou muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Eu fui precipitado, o salmista foi precipitado, ele falou, sabe aquela coisa, não tem esperança. Acabou, tem jeito. Não, mas ele retomou a fé dele e falou, não, pera lá. Estou angustiado, isso aqui está bagunçado, o tempo está escuro, parece que todo mundo mente, mas isso não vai mudar a minha fé. Eu não vou enfrentar a vida com essa susceptibilidade. Eu não vou enfrentar a vida com essa minha inconstância. Eu vou enfrentar a vida com a determinação de quem é movido de quê? De fé. E aí ele diz o quê? Então o que é que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então o que o salmista e Paulo, ao citar esse texto, estão nos exortando? Eles estão dizendo aqui uma coisa simples que a gente quer concluir essa manhã. É que se a nossa fé não evoluir para os afetos, a gente não amadurece. A igreja está precisando evoluir da sua fé, crença, para uma fé afeição. A gente ainda é muito suscetível de sentimentos negativos. E nós precisamos entender que os sentimentos negativos, enquanto a gente habitar nessa carne, nós vamos conviver com sentimentos negativos. E a forma de enfrentar sentimentos negativos não é com sentimento positivo. A forma de enfrentar sentimentos negativos é com afeições positivas. A única coisa que pode libertar você dos sentimentos ruins que você tem é a sua convicção e certeza de amar as pessoas, apesar do que você está sentindo por elas. Glória a Deus. Então a igreja não pode continuar sendo mantida de sentimentos favoráveis. A gente anda sustentando nossas relações em cima de sentimentos favoráveis. E toda vez que a gente tem um sentimento ruim, a relação fica abalada. Não pode, meu irmão. A fé é para que eu consiga enfrentar sentimentos ruins com afeições positivas. De modo que o que sustenta a nossa relação não são mais nossas emoções positivas, mas são nossos afetos positivos. De modo que todo o meu afeto, toda a minha afeição é movida de uma fé. Então toda a minha afeição é positiva. Eu amo, e é isso que me move. Então quando a palavra de Deus está falando de amor, quando a palavra de Deus diz que toda a lei de Deus se cumpre em amar a Deus e amar as pessoas, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando o povo entendeu a lei, ele entendia a lei como lei de regulação, porque não tinha o Espírito. Então quando Deus fala de lei para quem não tem o Espírito, ele entende a lei como regulação de comportamento. Então amar não é uma regulação de comportamento. Amar é uma consciência de natureza. Eu não amo porque eu gosto, eu amo porque eu sou assim. Glória a Deus, amado. Eu amo porque eu não sei ser de outro jeito. Eu até tenho vontade de ficar com raiva, mas não dou conta. Porque toda vez que eu tento ficar com muita raiva, eu entro em crise, porque não combina com quem eu sou. Você está entendendo, amado? Então isso não é uma lei externa de comportamento. É uma lei interna, de natureza. Então não é uma regulação. O homem nunca foi justificado pela lei mosaica, porque era uma lei de regulação de comportamento. Mas agora Deus escreveu a lei no coração. Então isso faz parte da minha natureza. Você tenta me irritar, você tenta me provocar, você tenta me aborrecer, achando que vai me provocar uma crise. Mas eu já estou vivendo uma crise maior em amar você antes de você tentar me provocar uma crise e ter raiva de você. Eu já vivo uma crise maior do que a crise que a sua raiva poderia me provocar, que é a crise de amar você.
Você acha que a amargura vai ser para mim uma crise? Eu já vivo uma crise muito maior. Eu não tenho tempo para ficar amargurado, porque eu estou em crise de ter perdão para todo mundo. Você está entendendo, amor? Eu já vivo uma crise diária de ser misericordioso, perdoar. Antes de eu fazer qualquer coisa errada, eu já estou em crise. Porque tem uma lei dentro de mim. Então você está perdendo seu tempo em tentar me provocar, me desapontar, me aborrecer. Você não me surpreende quando você faz alguma coisa errada, mas você só me surpreende quando você faz uma coisa boa. Vou para cá na completo. Porque eu estava esperando que você ia ser um desgraceiro, eu estava preparado. Eu já estava preparado para o estrupiço que você é, você está entendendo? Eu vim pronto para ser traído, aí você é amor. Eu falei, puxa Deus, ganhei o quê? Olha que surpresa! Então a gente não tinha que ter a surpresa quando as pessoas fazem alguma coisa errada. A gente tinha que ter surpresa quando encontra um bem. Então nós seríamos a grande surpresa do mundo. Você está entendendo o que eu estou falando, amado? A grande surpresa do mundo somos nós. Glória a Deus, meu irmão. E por que nós somos a grande surpresa do mundo? Porque nós somos um vídeo de fé, meu irmão. Aí a fé traz a revelação daquilo que nunca foi visto. Você fica amargurado que alguma coisa fez contra você, não é surpresa. Mas você já está preparado para perdoar antes da agressão. Isso é uma surpresa. O irmão está me perguntando. Eu oro pelos meus filhos, estou lá com uma situação difícil. Você falou que a gente ora, mas essa oração não vai mudar. É uma oração para conhecer a vontade de Deus. O que eu faço na prática? O que você faz na prática agora? Assim que você termina o seu tempo de oração, você falou com Deus sobre isso. Deus renovou sua fé, você foi renovado em esperança no seu tempo de oração, você teve mais conhecimento de Deus. O tempo de oração que você está gastando lá com Deus não é para que Deus mude de vontade, mas é para que Deus transforme a sua natureza. Então o tempo de oração é o tempo que você está gastando para que a misericórdia de Deus ganhe carne. O nosso tempo de oração com Deus é para que a misericórdia, o amor, as afeições de Deus se materializem em mim. Então quando eu saio do tempo de oração, eu não saio da expectativa de ver meu filho mudado. Eu saio da oração cheio de fé para investir num relacionamento que parece que não tem mais esperança. Então essa é a coisa prática. Porque aí eu vou para a relação sem nenhuma expectativa do que ele vai fazer, mas com a certeza do que eu vou fazer para mostrar para ele o pai que ele tem. Então não interessa o que ele vai fazer, amado. O que ele vai fazer não é capaz de mudar aquilo que eu estou disposto a entregar para ele. Então eu enfrento esse infortúnio com relação positiva. Eu enfrento os meus piores sentimentos com afeições positivas. Porque eu evoluí da fé para o amor. Glória a Deus, amado. Minha fé amadureceu. Eu alcancei uma estatura agora de que a minha fé não está restrita ao que eu sinto, mas a convicção absoluta que eu tenho daquilo que Deus entregou. Então a palavra de Deus diz, amado, que ninguém irrita você. Sabia disso? A palavra de Deus diz que o amor não se irrita. Então ninguém irrita você. Você que por falta de amor se deixa irritar. Por que você ainda se deixa irritar? Simples. Porque você tem expectativa. Você está deixando que a crise menor te alcance. Não, a madeira está para a crise maior. Glória a Deus, amor. Glória a Deus, amor. Vem viver a crise de quem não consegue ser do outro jeito. Você fala, rapaz, eu passei o dia inteiro tentando ter raiva de você e não dei conta. Faz um mês que eu estou tentando ficar amargurado e não dou conta. Vai contra a minha natureza. Eu não sei mais ser assim. Glória a Deus. Aleluia. Eu quis te mandar para o inferno. Agarrei com você. Quero te tirar dele. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Porque agora a minha fé evoluiu. Então o que o salmista Paulo está dizendo? Que a gente amadurece quando a gente se torna responsável. Então Paulo está dizendo que a fé evolui para o afeto quando ela evolui da carência para a responsabilidade. O que faz a diferença entre uma criança e um adulto? É que a criança é marcada pela carência e o adulto é marcado pela responsabilidade. O que caracteriza a fase madura não é o privilégio de ser adulto,
é a responsabilidade de ser adulto. E nós estamos vivendo hoje uma geração infantilizada. Nós estamos acostumados a usar a nossa fé para dar privilégio para os nossos filhos e não para ensiná-los a ter responsabilidade. Com isso, a igreja está se enchendo de gente insatisfeita, mas não indignada. Então os membros da igreja hoje vêm para o pastor para falar das suas insatisfações e coloca para ele a responsabilidade de resolver o problema deles. Então eles oraram, eles jejuaram, eles clamaram, eles pagaram o dízimo, eles merecem um pastor melhor. Como é que é esse negócio? Então é um bando de crianças do quê? Insatisfeitos, esperando receber patrocínio. O cara chega para você com uma visão, ó, eu estou aqui com uma visão, um chamado, Deus está movendo um negócio. Ele não está compartilhando com você uma responsabilidade, ele está tentando te convencer para ver se você patrocina ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem um problema na igreja, os caras chegam e falam assim, ó pastor, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Eu falo, eu já vi muito tempo, eu estava esperando que você visse, agora que você já viu, nós temos um responsável, glória a Deus. Porque isso deve incomodar muito você, então já que te incomoda, você é o cara que tem unção, você é o profeta dessa área. Glória a Deus, irmão, vai lá e resolve isso. O irmão chegou para mim e falou assim, pastor, o seu pai não fala dessa área, tem uma área na igreja que eu acho que eu tinha que falar mais. E ele foi falando o que eu tinha que falar. Ó, que ele terminou, eu falei, irmão, você está preparado, você me convenceu, ninguém melhor do que você para falar desse assunto. Eu estou convertido, ganhei a visão, vai lá e você fala. Eu só fico lá para falar amém, eu vou ficar lá, amém, é isso mesmo, Senhor. Glória a Deus, amado. Então, amados, a igreja precisa evoluir de sentimentos, de emoções para responsabilidade. Nós estamos vivendo uma crise de responsabilidade. Principalmente no Brasil, os homens e mulheres desse país não querem ser responsáveis, mas não se cansam de revelar suas insatisfações. O que está acontecendo nesse país é a responsabilidade da igreja. E a gente não se sente responsável por isso, a gente acha que o responsável por isso é Deus, e quem vai mudar esse negócio é Deus, e aí a gente fica subindo os montes, rezando para ver se Deus vem e dá para nós um país que a gente quer. Eu estava compartilhando outro dia e Deus falou muito claro no meu coração. Uma igreja que reclama o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Exatamente, o Brasil está sofrendo uma igreja que só sabe reclamar o país que tem. E que está tentando resolver os seus problemas fora, buscando modelos fora, importando soluções de fora, falando uma língua que não é nossa. A igreja virou isso, uma repetidora de métodos, estruturas, e falando uma língua que não tem nada a ver com a gente. Um estrangeirismo está tomando conta da realidade da igreja brasileira, sem nenhum preconceito. Mas porque nós estamos achando que as soluções dos outros serão as nossas soluções. O povo está importando metodologia estrangeira igual vai comprar enxoval em Miami. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é coisa de criança. Nós não queremos enfrentar o que nós temos para enfrentar aqui. Nós preferimos reclamar. Reclama de tudo. A palavra de Deus diz que os murmuradores nunca entrarão no reino dos céus. Não há visão de reino enquanto eu uso a minha fé para reclamar. Só há visão de reino quando eu transformo a minha fé em engajamento e responsabilidade. Por isso o salmista diz, eu criei e falei, estou aflito, mas sou responsável. Como é que eu vou traduzir minha gratidão para Deus? Com responsabilidade e não com agradecimento. A gente está confundindo agradecimento com gratidão. Eu quero concluir. Agradecimento é o seguinte: você pega um alcoólatra, o cara é dependente químico, alcoólatra, maconheiro, viciado em cocaína. Você vai lá e dá uma garrafa de cachaça para ele. Você pega um alcoólatra depois do culto, você vai lá e dá uma garrafa de cachaça para ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar a garrafa de cachaça e vai falar assim: muito obrigado, Deus te abençoe. Ele revela um agradecimento e ainda libera uma bênção, entendeu? Se você fizer isso no dia seguinte, ele vai agradecer e vai falar, gente, ele vai levar a cachaça para os amigos dele,
Fala, gente, encontrei um cara maravilhoso. Ele está trazendo cachaça para mim todo dia. Deus ouviu minhas orações. Primeiro dia que eu encontrei com ele, eu estava doido com uma cachaça, não tinha nada para comprar. Ele foi lá e me deu uma garrafa de cachaça. Minhas orações foram ouvidas. Você está entendendo o que eu estou falando? E se você mantiver esse ato, ele vai montar uma congregação para você. Daqui um dia você já tem uma igreja. É só você juntar meia dúzia de garrafas de cachaça, você vai lá, eles fazem um culto, agradece e ainda te abençoa. Fala, Deus te abençoe, vai em paz, que nenhum mal te aconteça, você traga a cachaça amanhã. Que Deus te deu o livramento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é agradecimento. Você ser uma pessoa agradecida não quer dizer que você é uma pessoa grata. Agradecimento quer dizer que você foi satisfeito na sua necessidade. Gratidão é quando você entende que aquilo que você recebeu transformou sua consciência. E agora você assume a responsabilidade de compartilhar daquilo que você recebeu. Então Davi está dizendo que na verdade ele não tinha muito para agradecer, porque a chapa estava quente para ele. Paulo está dizendo que ele não tinha muita coisa para agradecer, porque na verdade ele só tinha tribulação, perseguição e perplexidade, mas ele era grato. E a gratidão que ele tinha no coração, apesar de não ter muita coisa para agradecer, fazia dele uma pessoa responsável pelos outros. Amados, nós estamos agradecendo demais e sendo grato de menos. Nós estamos esperando louvar aquilo pelo que nós temos para agradecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? E se eu não tenho algo para agradecer, então eu não tenho por que louvar. Amados, a nossa gratidão está no fato de que Deus nos tornou responsável. Glória a Deus. E que eu entendo que agora eu tenho o privilégio de ser responsável. E eu quero traduzir gratidão em responsabilidade. Vamos ter uma palavra de oração. Deus quer libertar a igreja desse lugar de insatisfação e trazer a igreja para um lugar de indignação. Que você seja uma pessoa indignada daqui por diante, mas não insatisfeita. Que você amadureça nos seus conflitos e se torne responsável por aquilo que te afeta. Você tem sido muito ofendido, você tem sido muito traído, Deus te levou para esse lugar. Você tem um ministério nessa área. Você está passando por muito tipo de problema repetido. Se levante nesse lugar e seja luz nesse lugar. Se torne responsável pela realidade que você tem enfrentado. Não é possível que isso continue te surpreendendo até hoje. Não é possível que você esteja sendo vencido pela sua perplexidade. Levante-se lá como homem e mulher de Deus e enfrente isso, assuma a sua responsabilidade. Seja o representante de Deus nesse lugar. Deus ainda não te deu o que você pediu, então faça o que Ele está te pedindo. Cumpre os seus votos. Cumpre os seus votos. Amado, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração essa noite. Imagina que Deus vai atender para consulta hoje, depois dessa reunião. O almoço está marcado para meio-dia e Deus vai dar meia hora para cada um aqui. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus, olha para mim aqui. Deus. Não é o divino, não. É Deus. O divino está ali. Não é o divino. É Deus. Deus o Pai. Vai estar sentado a trindade ali. Deus sentado na cadeira do meio. O Filho de um lado, o Espírito Santo do outro. E Ele vai dar meia hora para cada um. Para não ter escândalo, não ter vexame, não ter carteirada. O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel vão tudo descer e vão distribuir senha para todo mundo organizar direitinho para não ser bagunçado. Senão vai ter umas carteiradas, constrangimento, gente furando fila. Não, todo mundo vai ser atendido, Deus vai dar meia hora para cá. Amém? E para atender todo mundo, enquanto você está esperando na fila, Deus vai dar uma folha em branco para cada um. Os anjos vão passar distribuindo uma folha em branco para cada um de nós aqui com uma canetinha. Seja honesto. Mas seja bem honesto agora. Como é que você acha que essa folha em branco vai chegar lá na escrivaninha de Deus? Você recebeu uma folha em branco e Deus vai te atender por meia hora. Enquanto você está esperando, o que vai rolar nessa folha em branco?
Como é que ela vai chegar lá na mesa de Deus? Tudo anotadinha, porque na meia hora que eu vou ter com ele, eu não quero esquecer nada do que eu tenho para falar para ele. Ou ela vai chegar absolutamente em branco, com a caneta a postos, porque na meia hora que eu tenho com ele, eu quero anotar tudo que ele tem para falar comigo e não quero esquecer nada. Seja honesto. Seja honesto. Quantas folhas você acha que vão chegar em branco lá na escrivaninha de Deus para anotar o que ele tem que falar para a gente? Eu vou te falar uma coisa que provavelmente vai acontecer. Vai ter câmbio negro de folha branca. Sabe o que vai acontecer? Se o irmão olhar na filha e perceber que o cara não encheu a folha dele tudo, ele vai falar: meu irmão, me dá esse restinho de folha que eu te dou 10% do que eu vou colocar nela. Vai faltar papel. Você está entendendo o que eu estou falando? A fé não está em ter o poder de dizer para Deus o que nós queremos que Ele ouça. A fé vem de ouvir o que Ele tem para falar para nós. Nós estamos usando fé para falar com Deus. E fé não é para falar com Deus. Fé é para ouvir Deus falando. As reuniões da igreja não é para que Deus nos ouça. As reuniões da igreja é para que a gente seja o povo que ouve Deus. Nós tornamos, amado, esse negócio de ouvir Deus a coisa mais complicada do mundo. Essa coisa de ouvir Deus ficou tão complicada que só tem uma meia dúzia de homens que escuta Deus hoje no mundo. Só tem meia dúzia de gente que é portador de revelação. Amado, ouvir Deus deveria ser a coisa mais ordinária na vida da igreja. Tudo que foi criado porque Deus falou. A primeira expressão de Deus está em que Deus disse. Então ouvir Deus falando devia ser patrimônio de alguns iluminados. Devia ser a coisa mais comum na vida da igreja. Um recém-convertido deveria se converter sabendo que ele tem a condição de ouvir Deus, porque o Espírito de Deus habita nele. Todo mundo aqui pode ouvir Deus, irmão. Não há mistério em ouvir Deus. Tudo que Deus fez é para que a voz dele seja ouvida no nosso coração. Tinha de ser a coisa mais corriqueira, a marca mais evidente do povo de Deus. Um povo que não se deixa levar por nenhum outro tipo de voz, porque ouve a voz do Espírito no seu coração. É guiado por Deus, amém? Que não gasta tempo apresentando suas reclamações para Deus, mas gasta tempo ouvindo de Deus em como se tornar responsável pelo que vai acontecer. Um povo que não leva para Deus seus problemas para que Deus os resolva. Um povo que leva seus problemas para Deus e diz: Deus, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? O que o Senhor me orienta? Como é que eu te represento melhor nesse problema? Não é como é que o Senhor me livra dele, não. Como é que eu te represento melhor nesse problema? O Senhor me meteu nisso. Esse problema veio até mim. Eu estou diante dessa realidade. Como é que nós vamos resolver isso, Deus? O que o Senhor estava pensando aí? Glória a Deus, irmão. Fala com Deus aí agora. E diga: Deus, me levanta para a responsabilidade. Eu não quero mais ser alguém insatisfeito em busca de patrocínio. Você quer compartilhar alguma coisa? Sou aprendiz de ser guiado pelo Espírito. E como corpo e responsabilidade, eu queria assim, Paulo Júnior, diante dessa graça que o Senhor deu a você, até como corpo de Cristo, é difícil você entrar e entregar o que também Deus tem falado, mas eu quero só falar desse Espírito Santo tremendo que comunica a todos, né? Eu estava nessa semana orando e falando com o Senhor: Senhor, eu quero como corpo repartir algo do Senhor. Abençoei sua vida, sabia que você ia ministrar. E ali, buscando do Senhor, o Senhor me leva a Hebreus 12. O capítulo todo de Hebreus 12, mas eu não vou ler o todo. E agora, enquanto
o irmão ministrava, eu meditava que o capítulo 11 de Hebreus vai nos falar sobre tudo isso que Paulo Júnior compartilhou, e o capítulo 12 é como se ele puxasse, né, o cajado, puxasse o nosso pescoço à maturidade. Então ele diz assim, eu vou só ler 3 versículos, diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. E confirmando assim tudo isso que o Senhor tem falado nessa manhã, eu fui pesquisar essa alegria que me chamou muita atenção, em troca da alegria que estava proposta. E eu fui pesquisar essa alegria, e essa alegria fala de ser desejado. Você também pode ir lá e olhar, de ser desejado por alguém. O filho foi desejado pelo pai. Nós sabemos que o filho caçula, ele é muito desejado pelo fato de ser o último, e ele vai desfrutando de todo aquilo que o pai faz com ele, e muitas vezes se torna um egoísta. E assim era Jesus, era desejado do Pai. E Jesus está nesse modelo, mostrando que tudo isso que foi falado é isso aqui mesmo. Nós somos desejados do Pai através de Cristo. E que a nossa oferta e sacrifício santo e agradável a Deus é que aponta para essa visão de Jesus. Eu gostaria só de estar junto com você. Amém. Vamos estar orando aí agora, mano. Eu sinto no meu espírito que há pessoas aqui que às vezes se sentindo traídas, desanimadas, desapontadas, e alguma coisa às vezes tem te embaraçado. Você está esperando que alguma coisa extraordinária aconteça e não vai acontecer. A única forma de você enfrentar isso é você assumir os seus votos, é você se levantar em responsabilidade. O que faz um homem ou mulher levantar cedo para ir trabalhar não é porque eles amanheceram doido de vontade de trabalhar, não, é porque são responsáveis. O que faz a gente dar atenção para a família não é porque eu amanheci com esse desejo, é porque mesmo não tendo desejo, eu sou responsável. E não é nem pela culpa, não. Não é o medo do inferno que me faz fazer essas coisas. Como filho de Deus, eu não posso ter medo de ir para o inferno. Eu sei que eu não vou para o inferno, eu sou filho de Deus. Para mim, para o inferno, Deus falhou, deixando um filho dele para o inferno. Minha questão não é essa. Minha questão não é ficar aqui esperando ir para o céu. Minha questão é aprender a ser responsável. Deus ainda não me deu livramento porque Ele quer me ensinar a ser responsável e revelar o amor dele com responsabilidade, cumprir todos os meus votos. A hora que eu tiver cumprido todos os meus votos, aquilo que é o meu chamado, cumprido o meu papel, concluído a minha carreira, Deus vai me dar o livramento. Glória a Deus. Então, se há alguém aqui vencido de perplexidade, as tribulações estão te confundindo, você está esperando sentimentos positivos, eles não vão vir. Você vai ter que vencer isso com as suas afeições, a sua decisão de amor. Se há alguém aqui nessa condição, eu queria convidar você a ficar de pé, onde você está. Nós queremos orar com você e com você. Se há alguém aqui com sentimentos de retrocesso, se há alguém aqui sendo vencido pela surpresa, a
surpresa é você, não pode continuar sendo os outros. A surpresa é que, apesar de tanto sentimento negativo, você continua com as suas afeições positivas. Quem está entendendo isso aqui? Então fala com Deus e agora coloque seu coração na presença dele. O mundo está esperando uma igreja mais madura. O mundo ainda está sofrendo a falta de uma igreja de adultos, porque nós estamos virando criança velha. A palavra de Deus diz que o amor faz a gente deixar as coisas próprias de menino. Se você ainda está se comportando como menino na sua casa, coloca seu coração em Deus. Poupa a sua mulher que está casada com um menino. Não deixe a sua esposa continuar sendo a sua mãe. Não queira ser a mãe do seu marido. Ajude ele a ser o homem da sua vida, mas não seja a mãe dele. Quem está entendendo isso aqui? Não obrigue a sua mulher a cuidar das coisas por você. Assuma a sua responsabilidade. Cumpre os seus votos. Amém? Se há mais alguém aqui que está sendo confundido com esses sentimentos de menino, Deus quer trazer libertação e cura para essa manhã. Recebe isso aqui. Vamos orar. Vamos orar. Se há mais alguém, fique de pé. Quero orar com você e com você. Saia desse lugar. O salmista diz: como é que eu vou falar para Deus da minha gratidão? Nada revela mais nossa gratidão do que responsabilidade. Não espere ser agradecido. Não espere ter coisas para agradecer. Glória a Deus. Seja responsável. A maturidade está na responsabilidade. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse tempo. Nós queremos ser um povo que cumpre os seus votos. Um povo que tenha fé para dizer: eu estou aflito. Um povo que tem fé para dizer: Deus está muito difícil. Um povo que tem fé para dizer: Deus está pesado, está difícil, está complicado, está doendo, mas eu vou cumprir meus votos. Isso não vai me confundir, isso não vai me abater. Estou aqui, Deus. Estou aqui. O Senhor tem a minha vida. O Senhor tem a nossa vida. Nós queremos ter essa fé que consegue dizer: estou aflito, estou angustiado, mas que faça-se a tua vontade e não a nossa. No nome de Cristo Jesus. Que haja uma libertação aqui essa manhã. Que meninos se movam para a maturidade. Que a gente deixe as insatisfações próprias de menino e assuma as angústias próprias de adulto. Que a gente transforme a nossa insatisfação em indignação. Em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Quero pedir aos irmãos que todos fiquemos de pé e nós vamos orar como igreja. Deus tem nos falado coisas profundas. Eu gostaria que todos orássemos, porque todos temos que